Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, minha irmã. Amém. Pastor Rafael é um grande amigo, um homem generoso. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade nessa noite. Louvamos a Deus porque já estivemos aqui numa outra ocasião e Deus nos proporciona a oportunidade de voltar a essa casa. E o pastor Rafael, o pastor Glautinho, são amigos de bastante tempo, né? Pastor Rafael, quando jovem, há pelo menos 20 anos, né? Lá atrás, lá na Central, né? Sempre foi um jovem assíduo, comprometido com o reino, comprometido com as causas, né? Mas foi bênção. Glautinho também. Glautinho nem se fala, viu? Glautinho era aquele cara que era o primeiro a chegar e o último a sair. Olha, depois vocês me procuram, a gente conversa sobre o Glautinho, que aí tem que ser uma coisa mais no particular, viu? Né? Mas louvamos a Deus por esse tempo tão poderoso de hoje vivermos um momento tão incrível na presença de Deus, né? Hoje o pastor Rafael, uma das maiores referências na nossa cidade, como homem de Deus, pastor, homem comprometido com a causa social, comprometido com o reino, comprometido com a igreja local. Fantástico ver o Glautinho hoje voando como uma águia. Verdade, gente. Pessoas olhavam para Glautinho e não davam nada por ele, viu? Dizia, esse cara não tem jeito. Hoje é pastor, porque Jesus conserta tudo e conserta todos. Louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus porque Deus é quem realiza aquilo que a gente não pode realizar. Ele que faz aquilo que a gente não pode fazer. E tudo que a gente precisa fazer está disponível, nos colocar diante dele e ponto. O resto é com ele, né? Eu quero dizer que eu estou acompanhado da minha esposa, que está ali, Cláudia. Somos casados há 19 anos, 24 anos caminhando junto. Meu filho está ali, Samuel, 12 anos, vai fazer 13, agora em setembro. Minha amiga, minha irmã Paula, de tantos anos, você lembra de Paula, né? Irmã da Karine, está ali. Meu amigo Paulo, que me acompanha sempre que eu saio, está sempre comigo. Obrigado pela aliança, Paulo. Sua esposa, Carla, está ali. E a filha dela daqui, deles é daqui, viu? Que faz aí o intérprete em Libras, né? Louvamos a Deus pela vida da Tatiana, que também está conosco, do Pablo, da Aninha, enfim. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje é perdão. O maior segredo revelado por Deus para uma vida extraordinária. Perdão. O maior segredo revelado por Deus para uma vida extraordinária. Quantos são discípulos? Levanta a mão para eu saber, né? Você é discípulo. Então você hoje só se tornou um discípulo porque você encontrou o perdão. O perdão te transformou num discípulo. E é por isso que você está aqui nessa noite. E se por acaso você está aqui nessa noite, se você ainda não é um discípulo, eu libero uma palavra profética sobre a sua vida. O perdão vai te encontrar e você vai se tornar um discípulo em nome de Jesus. Amém? E o que é ser discípulo, irmão? Ser discípulo é aprender de Jesus e replicar os ensinamentos de Jesus. Não é isso? Mas eu quero ler um texto com você, que está no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo de número 21. Mateus, capítulo 18, versículo 21, a partir do versículo 21. Amém? A Bíblia diz assim: então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia
10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Feche seus olhos. Espírito Santo, continua pregando nesse lugar. Prega nessa noite. Prega aquela mensagem que não foi pregada ainda aqui. Prega, Espírito Santo, aquela mensagem que foi gerada no coração do Pai para nós nessa noite. Prega uma mensagem, Espírito Santo, nessa noite revelada. Uma mensagem encharcada no óleo, não são uma mensagem capaz de impactar a nossa vida e mudar o nosso destino. Prega nessa noite, Espírito Santo, porque este ambiente é teu, essa atmosfera é tua. Então tu tens liberdade para falar conosco nessa noite. Que eu seja apenas um instrumento, uma ferramenta em tuas mãos. E que a tua palavra, Espírito Santo, alcance corações contritos e quebrantados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Perdão, o maior segredo revelado por Deus para uma vida extraordinária. O que é ter uma vida extraordinária? Muito simples. Ter uma vida extraordinária é viver uma vida que sobrepõe o ordinário. É viver uma vida que você viva aquilo que você não está acostumado a viver. É viver uma vida que te tire do cotidiano, daquilo que você costuma fazer todos os dias, daquilo que você costuma fazer durante toda a sua vida, toda a sua caminhada. E aí o texto nos diz nessa noite que Pedro um dia pergunta para Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Por que Pedro faz essa pergunta para Jesus? Porque naquele tempo era razoável e os rabinos tinham a ideia de que alguém merecia perdão por até 3 vezes, no máximo. Se alguém errasse 3 vezes ou mais de 3 vezes, não tinha mais como perdoar. Por quê? Como perdoar alguém que errou a primeira, errou a segunda e errou a terceira? Perdoar a 4ª vez é impossível. Não há nenhuma possibilidade. Pedro, então, baseado nesse conceito de perdão, ele pergunta para Jesus: até quantas vezes, Jesus, nós devemos perdoar? Até 7. Vamos sair do campo dos 3 e vamos entrar nos 7. Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, eu tenho uma palavra muito, muito desafiadora para você, Pedro. O que eu tenho para te dizer é que nós devemos perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7. E fazendo um cálculo rápido, porque a matemática é exata, 70 vezes 7 dá 490 vezes. Jesus anda na contramão do que Pedro trazia, o conceito de perdão. Jesus diz para ele o seguinte: olha, você precisa perdoar, não 7 vezes. Você precisa perdoar 490 vezes. Por que Jesus estava dizendo isso para Pedro? O que Jesus, na verdade, estava querendo dizer para Pedro é o seguinte:
Com perdão, não se faz conta. Com perdão, você não tem limite. Com perdão, você vai andar sempre além do que você possa pensar ou imaginar. Aí Jesus resolve contar uma parábola para Pedro. E Jesus conta a parábola. Diz que num determinado dia, um rei resolveu ajustar conta com os seus servos. Num determinado dia, um rei colocou um carro na rua e mandou anunciar que naquele dia ele iria se reunir com todos que precisavam quitar a dívida, com todos que precisavam pagar o que estava devendo. Então, pastor, o rei mandou anunciar, contratou Lander e disse: Lander, manda gravar e mande anunciar hoje nas ruas de Cabo Frio que o rei vai reunir-se na igreja SEI, na Avenida Teixeira e Souza, lá em São Cristóvão, para que ele possa acertar conta, para que ele possa ajustar a conta com todos que estão lhe devendo. E o carro começou a anunciar, irmãos. O carro começou a anunciar que o rei estava convocando a todos que precisavam pagar o que estava devendo, que todos deveriam comparecer ao local da reunião às 20 horas, porque o rei precisava receber o que estavam lhe devendo. Aí o texto diz que Jesus diz que no meio daquele acerto de contas, alguém apareceu, ou um dos assessores do rei, ou um dos secretários do rei, atendendo a todos que passavam pelo rei. Um devia 1 talento, pagava. O outro devia 2 talentos, pagava. O outro devia 1 denário, pagava. E todos iam pagando. Até que de repente, um assessor ou um secretário do rei pegou uma nota promissória. E ele olhou aquela nota promissória. Era uma dívida muito alta, 10.000 talentos. E aí, o assessor do rei correu até o rei, pediu licença e falou no ouvido do rei: rei, tem uma situação muito difícil para o senhor resolver. Tem um cara aí que está te devendo 10.000 talentos. A dívida é altíssima, rei. Aí o rei diz assim: quem é o cara? Manda chamá-lo. E levaram o camarada na presença do rei. E o rei pega a promissória do cara e diz assim: meu amigo, você está me devendo 10.000 talentos. É muita grana, é muito dinheiro. Eu preciso receber o que você me deve. Aí ele diz assim: rei, eu não tenho dinheiro hoje. Não dá para te pagar hoje. Aí o rei diz assim: tudo bem. Eu preciso então que prendam você, que vendam sua esposa, seus filhos que você tem, mas o que eu não posso deixar é de receber o que você está me devendo. Eu preciso receber. E aí ele se prostra diante do rei e diz assim: por favor, seja paciente comigo, tenha misericórdia de mim, entenda a minha situação. Você não está vendo a crise econômica, você não está vendo a crise financeira, você não está vendo que nós estamos caminhando de mal a pior. Não tem dinheiro, rei, tenha misericórdia de mim, espera um pouquinho que eu vou juntar todo esse dinheiro e vou te pagar. Aí o rei olha para aquele sujeito, sente a dor dele, se compadece dele, sente misericórdia dele, olha para ele e diz o seguinte: querido, vamos fazer o seguinte, eu perdoo a sua dívida. A partir de hoje você não me deve mais nada. A partir de hoje você está livre, vá embora. Vá reconstruir a sua vida, vá refazer a sua vida, vá viver a sua vida com sua esposa, com seus filhos, vá buscar viver um novo tempo, um novo momento da sua vida. Eu libero você, você está livre do que você me deve, você está perdoado, pode ir embora. Aí aquele sujeito saiu da presença do rei, muito feliz, alegre, contente, pulando de alegria. Saiu uma tonelada das costas dele. Agora ele vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque ele deitava e não dormia, pensando na dívida que ele tinha com o rei. E aí ele foi feliz na vida, pegou a esposa, os filhos e disse assim: vamos embora, gente, vamos embora, porque nós vamos celebrar o perdão que o rei nos deu. Aí o texto conta que ele, chegando mais na frente, dobrou a esquina. Quando ele dobra a esquina, ele encontra o camarada que ele devia 100 denários. Aí ele olha para o camarada que ele devia 100 denários, olha nos olhos do camarada, aperta a mão do camarada e diz assim: querido, você está livre do que você me deve, vai embora, porque eu acabei de receber o perdão de uma dívida enorme, impagável. Amém? Amém não? Ele olha para aquele camarada, pega na gola, no pescoço, na frente de todo mundo, sacode o cara e diz: meu irmão, você me deve 100 denários, querido, me paga o que você me deve. E o sujeito se prostra diante dele, se coloca de joelho diante dele e diz assim: querido, eu não tenho hoje, é apenas 100 denários, espera um pouquinho que eu vou te pagar. Não posso esperar, eu quero receber, eu preciso receber, mas eu não tenho, não importa, então prenda-o até que ele me pague. Aí o texto diz, irmãos,
que o perdão que ele recebeu lá atrás não foi um perdão dentro de 4 paredes. Não foi um perdão em que apenas ele e o rei sabiam do perdão, não. Mas foi um perdão que se tornou público. Todos daquele lugar sabiam que ele havia recebido um perdão de uma fortuna. E ficaram indignados. E procuram o rei e diz: rei, aquele cara que você deu perdão não repetiu, não replicou o ensinamento que você deu a ele aqui. Você ensinou para ele que ele devia perdoar como o Senhor perdoou, ele não perdoou, rei. E o rei se indignou, mandou chamá-lo. E o rei o repreendeu e disse assim: querido, eu vou ser obrigado a revogar o perdão que eu te dei. Eu vou ser obrigado a retirar o perdão que eu te dei. Porque eu te perdoei toda aquela dívida. E quando você deveria fazer isso com o teu conservo, você não fez. Querido, eu fui fazer uma pesquisa muito rápida. O texto diz que ele devia quantos talentos? 10.000 talentos. Um talento representa 35 quilos de ouro. Então ele devia 350 mil quilos de ouro para o rei. Era a dívida que ele tinha com o rei. Aí eu fui fazer a conta, fazer uma pesquisa no Google hoje. Quanto está o ouro hoje? 1.000 quilos de ouro hoje custa aproximadamente 326.740 reais. Então ele devia para o rei 350 mil quilos de ouro. Era uma dívida de 114 bilhões de reais nos dias de hoje. Ele devia para o rei 114 bilhões de reais. Um talento significa ou representa 6.000 denários. Ele devia para o rei 60 milhões de denários. E aí ele encontrou alguém que ele devia 100 denários. Um denário significa um dia de trabalho. Então ele encontrou alguém que ele devia 100 dias de trabalho. Então vamos fazer uma conta por baixo aqui. Se o sujeito ganha 200 reais por dia, qual era a dívida do cara com ele? 20 mil reais. Se o sujeito ganha 1.000 reais por dia, o sujeito devia para ele 10 mil reais. É 100 mil reais. Então a dívida que o seu conservo tinha com ele era uma dívida extremamente inferior ou irrisória. A dívida que ele tinha com o rei, do perdão que ele recebeu do rei. Ele tinha uma dívida impagável. Não ia resolver vender a mulher, não ia resolver vender os filhos, não ia resolver vender as propriedades, que não ia quitar a dívida, irmão. Mas a dívida foi paga. Aquele homem conheceu o perdão que ele jamais imaginaria ser possível conhecer na vida dele. E partindo desse princípio, há 3 lições que nós aprendemos com essa parábola que Jesus nos conta. A primeira lição é impossível ser perdoado sem perdoar. Nós estamos aqui nessa noite para celebrar um culto de Santa Ceia. E daqui a pouco nós vamos celebrar o sacramento da Santa Ceia, o momento em que nós vamos comer do pão e beber o vinho. No momento em que nós vamos renovar a nossa aliança com Deus. No momento em que nós vamos reafirmar o pacto que fizemos com Deus há quem sabe 1 ano, 2, 10, 20, 30 anos atrás. Daqui a pouco nós vamos louvar a Deus pelo perdão que Ele nos deu. Mas escute o que eu quero dizer para você nessa noite com todo carinho e com todo amor. Se porventura você está neste lugar para celebrar o perdão, para celebrar a aliança que você tem com o Senhor, para renovar o seu pacto com o Senhor, se porventura há dentro de você situações mal resolvidas, se há dentro de você situações em que você precisa abrir mão de perdão, você não terá como apenas levantar o cálice, comer o pão e o vinho e dizer: Senhor, muito obrigado. Porque a Bíblia diz, irmão, você já leu e você ora isso todo dia. Mateus capítulo número 6, quando Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, você lembra? Pai nosso que estás nos céus, santificado venha seja o teu nome. Aí você vai orando, aí lá no final da oração, Jesus diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Assim, irmão, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia que está dizendo. O perdão de Deus
para a minha vida, para a sua, para a nossa que estamos aqui nessa noite, ela está condicionada ao perdão que nós liberamos ao outro. O perdão de Deus para a nossa vida, ela está condicionada à disposição que temos no nosso coração de resolver as questões mal resolvidas. Ela está condicionada a resolver os problemas que nós carregamos durante anos da nossa vida e não temos coragem de caminhar na direção do conserto e de procurar o sujeito, de procurar o irmão, de procurar a irmã, seja lá quem quer que for, e olhar no olho e dizer: querido, me perdoa. Quando não liberamos perdão, irmão, o nosso relacionamento com Deus está sem conexão. Quando não liberamos perdão, o nosso relacionamento com Deus está interrompido. Deus é amoroso, é misericordioso, é bondoso, mas se tem uma coisa que Deus não negocia, é o princípio e a prática do perdão. Deus não negocia, irmão. Você pode ser bonzinho, bonitinho, cheiroso, andar bem arrumado, pode ser aquele que dá o maior dízimo na igreja, o maior número de oferta, mas se você não vive a prática do perdão, e se você ainda não conseguiu descobrir o maior segredo revelado por Deus para que você viva uma vida extraordinária, que é o perdão, eu estou aqui nessa noite para liberar sobre a sua vida e para dizer para você o seguinte: você hoje vai conhecer o perdão que vai mudar o seu destino, que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida, que vai destravar sobre você o que está preso, porque o perdão muda, transforma, liberta, restaura. O perdão é transformador e libertador, querido. A segunda coisa que nós aprendemos essa noite é que perdoar é perder para o homem, mas é ganhar do diabo. Perdoar é perder para o homem, mas é ganhar do diabo. Você sabia disso? Tem gente que diz assim: eu não perdoo. Eu não perdoo porque eu não fiz nada. Eu não perdoo porque eu que fui humilhado, pastor. Eu não perdoo porque eu que fui o caluniado. Eu não perdoo porque fizeram fofoca com o meu nome. Eu não perdoo porque eu passei vergonha. Eu não perdoo. Não fui eu. É ele que tem que me pedir perdão. Irmão, eu perguntei nessa noite quem era discípulo aqui e todos levantaram a mão. Discípulo é aquele que segue os passos do mestre e é aquele que repete os ensinamentos do mestre. A Bíblia diz que Jesus disse o seguinte: aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o menor. Quando te baterem numa face, você vai dar a outra. Jesus disse assim: olha, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O evangelho é autêntico e simples. Você sabe qual é a mensagem central do evangelho? A mensagem central do evangelho é perdão. Você só está aqui nessa noite por causa do perdão. Jesus veio para salvar através do perdão. E nós queremos desfrutar do perdão, mas não queremos ser homens e mulheres nobres vivendo a prática do perdão. Ei, escute o que eu vou lhe dizer para você. O reino de Deus é o reino nobre. O reino de Deus é o reino de nobreza. O reino de Deus é para homens e mulheres que vivem o perdão e que praticam o perdão. O reino de Deus é para homens e mulheres que querem se tornar nobres, replicando os ensinamentos do mestre. Só que nós queremos apenas fazer aquilo que é agradável aos olhos. Você já ouviu falar na cultura da segunda milha? Você lembra? Lá no Sermão da Montanha, chega um determinado momento em que Jesus, ele diz o seguinte: quando alguém te chamar para caminhar uma milha, ou melhor, o texto vai dizer, quando alguém te obrigar a caminhar uma milha, você deve caminhar quantas milhas? 2. Jesus não está dizendo assim, olha, quando alguém te convidar para caminhar uma milha. Jesus está dizendo, quando alguém te obrigar a caminhar uma milha, você precisa caminhar 2. Uma milha significa nada mais, nada menos que 1.500 metros. 1,5 km. E por que Jesus estava falando isso? Porque naquele tempo, todo judeu que vivia debaixo da autoridade do governo romano era obrigado
a levar a bagagem do soldado romano. O soldado romano chegava diante do judeu que vivia debaixo do governo de Roma, entregava toda a bagagem para o judeu e dizia: leva. Ele não pedia por favor. Ele não perguntava: você pode fazer isso para mim? Ele não dizia: querido, você é tão bonitinho, você está de bom humor hoje, você pode levar minha bagagem? Ele não olhava para o sujeito e disse: caramba, você veio para a igreja hoje, bacana, eu sei que você está arrumadinho, cheiroso, mas você pode levar. Não, ele o obrigava. E aquilo para o judeu era uma vergonha. Aquilo para o judeu era uma humilhação. Mas não tinha outro jeito. O judeu tinha que pegar a bagagem do soldado e tinha que levar. Você sabe o que Jesus está querendo dizer? Todos nós aqui estamos vivendo debaixo de um governo. E que governo é esse? A Bíblia diz que nós somos a terra, mas nós não somos da terra. Amém? A Bíblia diz que nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. É óbvio, nós estamos no governo. Temos o governo que está sobre nós hoje, a nação brasileira. Mas acima da nação brasileira nós temos o governo que está sobre nós. Há o governo do céu sobre nós. Há uma cultura do céu sobre nós. E o problema é que nós não queremos viver a cultura do céu, as verdades do céu, os princípios do céu, o que o céu nos apresenta. E aí Jesus diz o seguinte: quando alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Jesus está dizendo o seguinte: apanhou, querido, sorria. Foi machucado, querido, sorria. Te obrigaram a levar a bagagem, leve, querido. Está sendo vergonhoso para você, não se preocupe. O seu tempo de ser honrado diante dessa situação, de eu honrar meu nome diante dessa situação, vai chegar. Apenas obedeça. O problema, irmãos e irmãs, é que nós queremos viver um evangelho teórico, porque o evangelho teórico é mais fácil, é mais bonito, é mais legal, é mais atraente. O problema é que nós gostamos de vir à igreja, no culto de quinta e de domingo, ouvir o pastor Rafael, ouvir o pastor Claudinho, ouvir o louvor que foi maravilhoso, mas na hora em que o Espírito nos desafia a ser discípulos de verdade, nós não estamos dispostos. Na hora de perder, nem que seja grana, a gente quer perder. É muito melhor, meu irmão, você perder para o homem do que perder para o diabo. É muito melhor você olhar para o homem e dizer o seguinte: quanto que você me devia? Um carro, leva o carro e seja abençoado. Quanto que você me devia? 100 mil, leva os 100 mil. O segredo para viver uma vida extraordinária é viver o perdão. A Bíblia diz que um dia levaram uma prostituta até Jesus. Os escribas e fariseus religiosos da época levaram uma prostituta até Jesus e disseram o seguinte para Jesus: Jesus, olha, a lei diz que ela foi pega em adultério, então ela tem que ser apedrejada. É verdade, a lei dizia, ela tinha que ser apedrejada. Mas o texto diz que Jesus olha, ou Jesus continua prostrado apenas diante daqueles que estavam ali e diz o seguinte: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz que todos foram saindo da presença de Jesus e foram embora. Há quem diga, eu não sei se é verdade, mas há quem diga que Jesus estava escrevendo no chão o pecado de cada um daqueles ali. Há quem diga que Jesus estava revelando o pecado de cada um daqueles ali e disse o seguinte: olha, quem não tiver pecado, vai embora. Quem nunca se deitou com essa mulher, vai embora. Você que veio trazer ela aqui, que foi pega em adultério, você que veio trazer essa prostituta aqui, que nunca se deitou com ela, pode tirar a primeira pedra. E diz o texto que todos vão embora. E quando Jesus se levanta, olha para a mulher e diz assim: querida, cadê os teus acusadores? Ela diz: não tem nenhum, todos foram embora. E Jesus diz: eu também não te condeno, minha filha. Vai e não peques mais. Você sabe o que Jesus estava fazendo, meu irmão? Jesus olha para ela e diz: vai e não peques mais. Jesus estava revelando para ela o perdão, para que ela vivesse uma vida extraordinária. Jesus estava trazendo para ela uma verdade cheia de graça, verdade cheia de amor, verdade cheia de compaixão, verdade cheia de misericórdia. Jesus entra dentro dela e sente o que ela está sentindo e traz então para ela verdade que muda, que transforma, que liberta a vida dela. É isso que Jesus faz. O problema é que nós queremos caminhar com nossas verdades. Nossas verdades são cheias de razões humanas, cheio de conceitos humanos, cheio de achismos, cheio de sentimento de vingança. Tudo que precisamos fazer nessa noite é perder para um homem
e ganhar do diabo. É ser conhecido no mundo espiritual como alguém que disse assim: Jesus, o seu evangelho tem sido autêntico na minha vida, porque eu quero ser um discípulo de verdade, então eu quero viver de verdade, eu quero praticar isso. Jesus, eu quero nessa noite conhecer o perdão que vai me fazer viver uma vida extraordinária. Jesus revela o perdão extraordinário para aquela mulher, como revelou para o ladrão da cruz. Um ladrão dizia: você não é o rei dos judeus? Desse daí, salva-te a ti e a nós também. E o outro dizia: querido, estamos aqui porque pecamos. Esse homem nada fez. E diz Jesus: lembre-se de mim quando estiver no paraíso. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus revela para aquele ladrão na cruz o segredo do perdão. A terceira coisa que nós aprendemos essa noite é que perdão é o maior segredo revelado por Deus para uma vida extraordinária. Deus revelou esse perdão para Davi. Davi pecou com Betseba, mandou matar um homem. O profeta foi na casa de Davi e levou uma mensagem denunciando o pecado. Mas o profeta também revelou para Davi a graça e misericórdia. Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Viveu as consequências do pecado, mas não deixou de cumprir um propósito, não deixou de cumprir um chamado, não deixou de ser rei, não deixou de ser para nós hoje uma inspiração. Deus continuou olhando para Davi e o tendo como um homem segundo o seu coração. Por quê, querido? Porque o perdão o alcançou. Talvez você esteja aqui nessa noite olhando para pessoas, achando que gente nunca mais vai ter jeito. Aqueles que te feriram, aqueles que te perseguiram, que te maltrataram, que a vida deles acabou. Não, meu irmão, escute, você precisa hoje decidir viver como alguém que recebeu perdão, mas como alguém que também vai viver a prática do perdão. Você quer viver uma vida extraordinária? Viva a prática do perdão. E a quarta coisa que nós aprendemos nessa noite é que o perdão quita a dívida, anula a nota promissória, torna sem efeito qualquer dívida, por maior que ela seja. O perdão muda o destino do perdoado. A Bíblia diz, Colossenses capítulo 2, versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você sabe o que Jesus fez? Jesus foi ao inferno, tinha uma nota promissória com seu nome na mão do diabo. Tinha uma nota promissória com seu nome na mão do diabo. Você sabia disso? Quando Jesus foi lá no inferno, tinha uma nota promissória com seu nome na mão do diabo. Tinha uma nota promissória com meu nome na mão do diabo. Jesus entrou no inferno, disse para o diabo assim: me dá essa nota promissória, que está no nome de João, que está no nome de José, de Maria, de Rita, que está no nome de Lindomar, que está no nome de Rafael. Me dá a nota promissória que ele está te devendo. Me dá, porque a partir de hoje ele não te deve mais. Eu paguei a dívida, está pago, está pago. Jesus tornou sem efeito a sua dívida que era impagável. Jesus tornou sem efeito a sua dívida que era impagável. O diabo pode dizer assim: mas ele me deve. Jesus diz: não deve. Mas ele pecou. Jesus diz: eu perdoei. Mas ele errou. Jesus diz: a nota promissória está comigo. Eu tornei sem efeito. Jesus anulou. Talvez nessa noite, querido irmão, você tenha chegado aqui com uma nota promissória, com um valor alto de alguém que te deve, e uma dívida impagável. E essa nota está em teu poder. Essa nota não deixa você dormir. Essa nota tira a sua paz. Essa nota faz você mudar de calçada. Essa nota te faz profundamente amargurado. Mas eu disse para você nessa noite que o reino de Deus é o reino dos nobres. O reino de Deus é o reino de perdão. O reino de Deus é dos que vivem o perdão e a prática do perdão. Eu quero nessa noite, querido, te fazer um desafio. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero nessa noite te fazer um desafio. Eu quero que o segredo do perdão seja revelado a você nessa noite, para que você viva aquilo que você nunca viveu em toda a sua história.
Zaqueu teve um encontro com Jesus. E Zaqueu disse para Jesus o seguinte: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E se eu roubei alguém, eu devolvo tudo, a metade do que eu tenho. Mas eu não quero mais continuar com essa nota na minha mão. Eu não quero mais continuar vivendo essa miséria. Eu quero mudar, Jesus. Ei, eu quero convidar você para ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Nessa noite eu quero fazer um ato profético contigo e um ato simbólico. Perdão, o maior segredo para viver uma vida extraordinária. Talvez você esteja acostumado a viver apenas o ordinário. Todos os dias você sai de casa e volta vivendo as mesmas coisas. Talvez você venha à igreja todos os dias e volta para casa vivendo as mesmas coisas. Talvez você hoje seja apenas um religioso, um frequentador de igreja. Paulo teve um encontro com Jesus. Jesus revelou para Paulo o perdão para viver uma vida extraordinária. Paulo matava crentes, perseguia os evangélicos, aqueles que estavam no caminho. Teve um encontro com Jesus e a vida de Paulo foi mudada. Deus rasgou, anulou a promissória de Paulo. Eu quero nessa noite, meu irmão, eu quero nessa noite, minha irmã, te convidar não apenas a renovar uma aliança com o Senhor, não apenas a dizer: Senhor, eu reconheço o sacrifício da cruz, mas eu quero nessa noite te convidar a renovar a sua aliança no horizontal também. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se você por acaso tem uma nota promissória com o nome de alguém que precisa ser anulado nessa noite, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até o altar em nome de Jesus. Isso são para os corajosos. Só os corajosos, só os corajosos, só os corajosos vão viver isso. Se você nessa noite precisa anular uma dívida, liberar perdão, se você precisa viver o que você nunca viveu, porque está faltando perdão, vem, querido, vem. Aí você vai dizer assim: querido, mas eu não estou sentindo no coração de perdoar. Escute, você não precisa sentir, você precisa obedecer, porque perdoar é decisão. Então, tudo que nós precisamos fazer hoje é perdoar, e é pedir perdão, e é pedir perdão. Se você precisa perdoar alguém, se você precisa viver isso, sai do seu lugar e vem até o altar. Enquanto vai cantar a canção, nós queremos orar com você. Vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus. É você e Deus, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus. Você é discípulo. Se você quer viver o verdadeiro evangelho, o evangelho de prática, de verdade, que muda, que transforma, que restaura, vem em nome de Jesus. Aleluia. Digno de louvor, digno de louvor. Amém. Oh, aleluia, aleluia. Ele está nesse lugar. Aleluia. 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 Quantos podem aplaudir ao Senhor nessa noite? Mas eu queria um aplauso melhor para o Senhor. Melhor. Celebre ao Rei. Celebre ao Rei. Celebre o perdão. Viva o perdão. Celebre. A sua nota promissória foi rasgada. A dívida foi paga. Você não deve mais nada. E você também vai rasgar a nota promissória. Vai viver como perdoador e como alguém perdoado. Você é um homem nobre. Você é uma mulher nobre. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.